Fala galera, para quem ainda não me conhece, aqui é a Marina Rubini, eu sou estudante de medicina do 4º ano e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que todo estudante de medicina escuta por aí e tem que acabar respondendo uma hora ou outra. Vamos então agora para as top 5 perguntas que a todo momento estamos respondendo por aí. Na faculdade de medicina tem muitos cálculos? Essa é uma pergunta que eu respondo direto. Muitas pessoas acham que depois que passar no vestibular vai se livrar definitivamente dos cálculos. Principalmente aquelas pessoas que odeiam exatas têm essa preocupação. Mas a verdade é que cálculos simples vão te acompanhar a vida inteira. Quando você vai numa loja com a sua mãe e vê que se você comprar uma peça você tem 10% de desconto, se você comprar 2 peças você tem 20% de desconto, cálculos tão simples que a gente tem que saber fazer de cabeça. A gente não pode depender para coisas tão pequenas da calculadora. E na medicina não é diferente. Na medicina é muito comum que a gente use regras de 3, cálculos de porcentagem, para calcular doses de medicamentos, principalmente para crianças, que como são indivíduos menores, tem que ter as doses ajustadas de acordo com o seu peso e estatura. Mas para os adultos também, quando nós vamos fazer receitas de medicamentos. Vou dar um exemplo, a pessoa está com uma infecção de garganta, provavelmente bacteriana, e aí então o médico prescreve aquele medicamento, aquele antibiótico, amoxicilina com clavulanato. Quando o médico coloca lá o nome do medicamento e embaixo diz: tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Do lado do nome do medicamento, o médico tem que dizer quantos comprimidos o paciente vai poder pegar. Pode ser no posto de saúde, pode ser na farmácia. Como saber quantos comprimidos o paciente vai precisar? É muito simples. Se o medicamento vai ser utilizado de 8 em 8 horas e o dia tem 24 horas, se a gente dividir 24 por 8, a gente vai descobrir então que o paciente vai tomar 3 comprimidos do medicamento por dia. Então, se ele vai tomar por 7 dias e ele vai precisar de 3 comprimidos em cada dia, temos que colocar o remédio mais 21 comprimidos, né? Que é o 3 vezes 7. Então, assim, pessoal, direto a gente vai usar cálculos. Em algumas disciplinas ainda, os cálculos são mais difíceis, como, por exemplo, a nefrologia, em que muitas vezes a gente tem que calcular a reposição hidroeletrolítica, a reposição ácido-base, que é feita com aquela pessoa que perdeu muito líquido, que vomitou muito, que teve diarreia, ou que está na UTI, não está ingerindo alimentos nem líquidos. Você tem que repor os eletrólitos, por exemplo, e aí é tudo feito com cálculos. Tem que calcular o potássio, calcular o sódio, calcular cálcio, magnésio, bicarbonato em alguns casos, mais raros, mas às vezes acontece. É tudo feito com continhas muito bem definidas, em que qualquer miliequivalente a mais ou miliequivalente a menos, qualquer descuido, por menor que seja, pode ser danoso, pode ser letal na vida do paciente. Então, todo erro pode ser definitivo aí. O médico, nessa hora, não tem direito de errar. Outra disciplina que usa bastante cálculos é a epidemiologia. Aquela disciplina que a gente faz estudos, caso controle, estudos de corte, que você analisa dados epidemiológicos de vacinas, de medicamentos, de doenças, enfim, dados estatísticos de uma forma geral. A epidemiologia depende muito de números, de cálculos de porcentagem, de cálculos de incidência, prevalência. Quem estuda essa disciplina aí sabe um pouquinho como funciona. E a gente tem que dar conta, pelo menos, das contas mais básicas, tá bom? Então, com certeza, não vai ser aquela matemática puxada do ensino médio, isso é óbvio que não vai ser, mas cálculos básicos teremos que usar a vida inteira, não só para medicina, mas para o nosso dia a dia de uma forma geral. Uma pessoa tem sim que saber porcentagem, tem que saber regra de 3, tem que saber combinações, são coisas muito úteis para o nosso dia a dia, não importa aquilo que a gente faça, seja médico, seja qualquer outra área. Outra pergunta que eu ouço muito é sobre estágios e monitorias, como funcionam. Bom, pessoal, o estudante de medicina, a partir do 2º semestre de faculdade, ele já está apto a fazer monitorias. O que isso significa? Significa que depois que ele passou por uma disciplina, por exemplo, no 1º semestre eu fiz na minha faculdade a disciplina de suporte básico da vida, que é onde a gente aprende a calçar luvas, aprende procedimentos básicos, quando o paciente cai na tua frente, o que você faz? Aí tem aquele ABC, que é vias aéreas pérvias, respiração, como é que tá, ver o pulso. Aí se a pessoa não tá com batimento, você tem que ir lá fazer aquela massagem cardíaca, que na verdade é chamado tecnicamente de compressão torácica, enfim, pessoal. A gente aprende tudo isso. Então, depois que eu completei essa disciplina, no semestre seguinte, eu estou apta a ser monitora daquela disciplina para os alunos que estão chegando na matéria, entende? É claro que muitas vezes os professores têm preferência pelos alunos que já estão mais adiantados na faculdade do que aquele que recém passou pela matéria,
Mas isso varia muito, tem professor que não liga. Então, a monitoria, ela está relacionada a isso, a completar uma matéria, e no semestre seguinte você faz uma prova, você faz uma entrevista com o professor, e ele pode selecionar você ou não. Então, é isso. Os estágios começam a partir do segundo ano, na maioria das vezes. A gente precisa completar algumas matérias básicas, como a disciplina de semiologia, que é chamada de propedêutica médica também, que é onde aprende coisas básicas, como fazer anamnese, que é a entrevista com o paciente, fazer o exame físico geral, fazer uma boa ausculta cardíaca, uma boa ausculta pulmonar, saber olhar uma garganta, saber ver se o paciente está com bom estado geral, se ele está hidratado, corado, fazer as perguntas também de que medicamentos que ele usa, do que ele está sentindo, caracterizar os sinais e sintomas da doença. Enfim, pessoal, tem que saber disciplinas básicas para você começar a ir para um posto de saúde, ou para um hospital, ou para uma UPA. E também, estágios cirúrgicos geralmente pedem que o aluno tenha completado a disciplina de técnica operatória, que é no segundo semestre do segundo ano. Então, a partir do terceiro ano, que é a época que a maioria dos estudantes de medicina começam a fazer estágios. Em geral, funciona assim, mas a monitoria começa um pouco antes. E os estágios são organizados pelas ligas acadêmicas. As ligas acadêmicas, em geral, são um grupo de alunos que se reúnem para fazer um assunto, por exemplo, cardiologia, pneumologia, endocrinologia. Tem um professor da área que é o responsável, e esse professor tenta estar em contato com algum hospital da região, fazer algum tipo de convênio. O hospital que a sua faculdade tem convênio, por exemplo, se ela é uma federal, ela tem um hospital universitário, vai ser no hospital universitário que vai ser feito o estágio. E aí você pode acompanhar o serviço, pode ajudar os médicos. E os plantões geralmente são uma vez por semana, pode variar de 6 horas, 8 horas, 12 horas, de acordo com o estágio. Isso fica, cada liga determina de uma forma. E você tem que completar, às vezes, um semestre, 2 semestres, 52 plantões, depende, para ganhar um certificado de horas, né? E aí você ganha um certificado e coloca o teu currículo. Em geral, funciona assim, tá? Eu fiz estágio de clínica média, fiz estágio de cirurgia geral, tô fazendo estágio agora de ginecologia e obstetrícia, e tá sendo muito valioso, tenho aprendido muitas coisas e cada dia fico mais realizada e feliz. Outra pergunta, um pouco desagradável, mas eu ouço bastante, por que os estudantes de medicina se acham? Primeiro, né, vamos lá, vamos definir isso. Nem todos os estudantes de medicina se acham. Eu reconheço que tem muitos que são metidos, que se acham superiores e tudo mais. Acontece, pessoal, que o aluno de medicina geralmente passou por um período de vestibular muito exaustivo, passou por muita tensão e estresse. Então, quando ele passa por essa fase, ele tende a achar que tem um rei na barriga. Nem todos, como eu já falei, mas existem algumas pessoas que são assim. E isso tem muito mais a ver com o caráter, com a índole da pessoa, do que propriamente com a classe inteira de estudantes. Eu conheço muitas pessoas que são super humildes, são super tranquilas, e conheço metidos também. Então depende, pessoal. Como tudo na vida, existem pessoas boas e ruins, existem pessoas chatas e legais, existem pessoas metidas e humildes. Varia muito de pessoa para pessoa, tá bom? Mas entendam que não é uma generalização. Eu conheço dezenas e dezenas de alunos muito bacanas aí que não tem nada disso, que não tem o rei na barriga, que não se acham superiores, porque no final somos todos iguais. Todas as profissões têm seu valor, todas as profissões têm seu espaço e não tem nada a ver isso, não tem ninguém melhor que ninguém. Bom, outra pergunta que também é bem comum que seja feita para mim e para todos os estudantes é: qual é a sua técnica de estudo? Como que você faz para se concentrar e aprender tantas matérias em pouco tempo? Como que você faz, Marina? Como que seus amigos fazem? Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, porque é um assunto muito amplo, que tem diferentes abordagens aí. Então fiquem ligados, acessem o canal na semana que vem, lá por segunda ou terça-feira, que eu vou soltar um vídeo falando de técnicas de estudo para cada tipo de pessoa, tá? Vou falar da técnica Pomodoro, vou falar das pessoas mais visuais, pessoas mais auditivas e das pessoas mais sinestésicas, o que é melhor para cada grupo, beleza? Então vocês têm um compromisso comigo, volta segunda-feira no canal para conferir esse vídeo. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou responder a pergunta que é de longe a que mais ouço. A top one. Você já escolheu a sua especialidade? É uma pergunta que a gente ouve desde que a gente passou no vestibular. E é muito engraçado, porque geralmente essa pergunta vem acompanhada de comentários logo em seguida. Ai, Marina, faz geriatria pra cuidar da tia. Faz dermato pra fazer botox de graça em mim. Faz oftalmo pra conseguir óculos gratuitos pra mim também. Aí eu costumo responder: ah, beleza, eu vou fazer psiquiatria. Então eu vou te dar um acesso livre pro meu consultório. Você vai lá, faz uma avaliação psicológica, psiquiátrica, tá bom? Eu vou estar lá aguardando você. Nem todo mundo gosta desse comentário, mas pra vocês verem como tem um preconceito com a psiquiatria, né? Porque eu não falei nada demais. Porque muitas pessoas ainda acham, pleno século XXI, muita gente ainda acha que quem procura psiquiatra é louco. Que não tem nada a ver, né, pessoal? Se vocês ainda não sabem, eu faço questão de frisar. Não existe gente maluca, não existe gente louca. Existem pessoas normais, como eu, como você, que por algum motivo na vida descompensou, entrou em crise, surtou. Então, não existe gente louca. Existem pessoas que estão
fora da sintonia, fora do equilíbrio, que o médico vai contribuir para que ela entre então no seu estado normal. Eu já falei isso e volto a dizer, por enquanto eu ainda penso em fazer psiquiatria. Eu gosto muito da área, tenho muito interesse, acho que os pacientes psiquiátricos ainda são muito renegados, poucos médicos gostam de atuar nessa área, porque é uma área realmente que mexe com as emoções, que mexe com pessoas muitas vezes que a gente tem dificuldade de lidar, porque não é fácil lidar com alguém que está nesse descompasso. Mas eu gosto da área, pode ser que eu mude de ideia, é verdade, pode ser que eu mude, porque enquanto a gente está inativa, a gente acaba vendo e experimentando cada dia uma coisinha nova. Se eu mudar de ideia, ao longo do curso, vou sempre conversar isso com vocês, porque daí a gente vai entrando sempre numa conversa e vocês ficam sabendo das novidades, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje era isso. Deixem aqui nos comentários outras perguntas que vocês querem me fazer, ou também conversem comigo no meu Snapchat, que é de longe a rede social que eu mais uso no momento. Eu uso o Snapchat e o Instagram. Facebook nem tanto. Então, se quiser se comunicar comigo, acesse meu Snapchat, que eu faço vários vídeos, que é Marina Rubini. O Instagram também é Marina Rubini. Deixe comentários nas fotos, que é onde eu mais vejo. Direct nem sempre eu vejo, tá, pessoal? Então, assim, também deixem um like no vídeo. Por favor, compartilhe com os amigos de vocês que têm dúvidas sobre a medicina, ou sobre quem já faz medicina e que pode achar engraçado uma pergunta, ou que pode se identificar com as minhas respostas. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E também não se esqueçam de voltar no canal na segunda-feira para ver novos vídeos, tá bom? Beijo bem grande para vocês, até a próxima e tchau, tchau!